Ah, já está. Um, dois. Tá? Sim? Podemos dar início a este nosso encontro. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença, pela vossa colaboração e apoio. Todos vós sabem porque é que estão aqui, não é? Estamos aqui para ouvir o jornalista da Antena 1 há já 21 anos, não é? O Alexandre Afonso. O Alexandre Afonso é o coordenador-geral do desporto da Antena 1. Já foi agraciado com vários prémios do Sindicato dos Treinadores e outras entidades privadas, destacando-se o prémio Artur Agostinho. Estamos a falar da voz. Essa voz. Vamos já tratar disso. Obrigada. Casa de Ferreiros, espeto de pau. É verdade. Pronto. Após ter acompanhado a seleção portuguesa no Europeu de 2016, de que todos nós nos lembramos tão bem, não é? Conhecemos todos muito bem a voz do Alexandre, que nos fez chorar também, alguns de nós, com o golo do Éder e o próprio Alexandre. Eu chorei comigo próprio. E é bom nós chorarmos de nós próprios. É. Chorar e rir de nós próprios. É verdade. Figuras que fazemos. Das figuras que fazemos. Boas figuras. Na carreira constam também, para lá da cobertura de inúmeras outras competições e modalidades, ter sido enviado especial, então, a 4 mundiais, verdade? 2002, 2006, 2010, 2014. Não fui agora ao 2018. Pronto. Falhou um. Pronto. Sim, mas depois já vou explicar porquê. Se alguém quiser saber, nesta conversa de amigos. Não é? Sim, isto é um encontro. Um encontro. Eu acho que até vou ali para o pé de vocês. Sinto-me aqui um bocadinho deslocado de estar aqui, assim. Atualmente está também ligado a 2 projetos televisivos, na narração de jogos da Liga Espanhola, para o canal Zap La Liga. Exatamente, sim, para Angola. E na narração de futebol internacional nos canais de desporto da Eleven Sports. Que é um projeto novo que surgiu agora em Portugal, que já existe noutros países, mas em Portugal, como muitos de vocês sabem, se calhar a grande maioria, só havia a Sport TV. Portanto, os jogos dos campeonatos internacionais de Espanha, de França, da Alemanha, de Inglaterra, só havia um canal que transmitia esses jogos. Hoje em dia já há uma, entre aspas, concorrência, porque surgiu uma nova empresa que oferece aos clientes jogos de outros campeonatos. A Sport TV agora tem o campeonato italiano, tem o campeonato inglês, tem o campeonato holandês, e a Eleven Sports adquiriu os direitos do campeonato francês, espanhol, alemão e depois outros conteúdos. Portanto, há ali como que uma concorrência para oferecer. Quem paga somos todos, não é? Queremos um e queremos outro, tem que se pagar. Tudo se paga, não é? Porque são canais pagos, são canais de cabo. E nota-se que é um comunicador por excelência, não é? O Centro Bilingue Chinês-Português da Universidade de Macau, juntamente com o Centro de Estudos Luso-Asiáticos do Departamento Português, juntaram-se nesta iniciativa e agradecemos à Fundação Rui Cunha por também nos ter apoiado e se ter juntado a nós nesta iniciativa para celebrar o Dia Mundial da Voz. Nós nem sequer nos lembramos ou nem sequer pensamos que temos que cuidar do nosso instrumento de trabalho, de muitos de nós, os advogados, os professores, os jornalistas, enfim, é o nosso principal instrumento de trabalho e nós cuidamos muito mal dele, ou nem sequer cuidamos. Então é neste âmbito das celebrações do Dia Mundial da Voz, que se celebra a 16 de Abril, que nós temos connosco o Alexandre Afonso e outros convidados que também passarão por aqui, para nos falar um bocadinho da experiência deles e, enfim, do que é que se faz com a voz e pela voz. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado a todos por estarem aqui e por terem perdido um bocadinho do vosso tempo. Espero que não seja uma perda assim muito grande, que seja um motivo assim, de conversarmos um bocadinho. Vou tentar falar um bocadinho mais devagar do que aquilo que habitualmente faço, porque, enfim, temos aqui temos pessoas que podem não dominar a 100% o português. Sim, toda a gente, se eu falar mesmo rápido, conseguem acompanhar, não é?
Oh. Não mete gols, exatamente. No fundo, primeiro agradecer, não é? Agradecer ao Departamento de Português da Universidade de Macau, porque fiquei muito surpreso quando recebi uma mensagem da professora a convidar-me. Macau. Extraordinário. Fiquei encantado logo. Fiquei encantado porque eu já tinha estado aqui sem ter estado cá. E agora? Esta é uma boa pergunta. Esta é uma boa início de conversa. Eu já estive em Macau, portanto, tirando esta vez, que cheguei ontem à noite, eu já estive em Macau e nunca pus os pés em Macau. E houve alguém hoje que olhou para mim assim e disse: mas como é que isso é possível? Não, tirando isso, não é? Tirando isso de poder ter essa ousadia de entrar pelas vossas casas e pelos vossos carros e pela vossa privacidade, entrar e estar junto de vós. Isso aqui é o mais importante para mim, é poder estar junto de vós. Não, foi tão simples como isto. No Mundial de 2002, a Seleção Nacional, como sabem, estagiou aqui em Macau. Fez um estágio de preparação em Macau para o Mundial de 2002. E eu, a Antena 1, na altura, chefiada, era meu chefe na altura, o senhor chamado Costa Martins, que infelizmente já faleceu inclusivamente no decorrer do último europeu que Portugal venceu. Então, boas memórias nos trouxe, mas essa foi uma das más memórias que fica, foi durante essa competição que ele faleceu. Ele entendeu enviar-me a mim e ao Nuno Matos para a cobertura desse campeonato do mundo. Acontece que o Nuno Matos, meu colega, fez a cobertura do estágio aqui em Macau, mas como na altura, e agora ainda está mais difícil, a cobertura exigia ou que carecia ali de um investimento avultado em termos de estadia, de alimentação, e entendeu-se que com uma pessoa só, para a cobertura do estágio, seria suficiente, e veio apenas um, havendo depois o reforço, eu seria o reforço da equipa, para me juntar a ele, para fazermos depois, os dois, o Campeonato do Mundo. Então, por isso é que eu estive em Macau sem ter posto os pés em Macau, porque veio um avião que tinha transportado antes a Seleção Nacional Portuguesa aqui para o estágio, e que depois, sendo um charter, fez a sua vida normal, lá foi fazer outros voos com a tripulação, mas naquele dia saiu de Lisboa novamente, parou em Macau, a seleção entrou e seguimos para Seul. Portanto, eu estive em Macau sem nunca ter posto os pés em Macau. É essa curiosidade que queria deixar aqui nesta abertura, para agradecer em nome da professora, mas ao Departamento Português da Universidade de Macau, e também, se me permitem, ao Dr. Rui Cunha, que também abriu, não espero não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas que se juntou e que se associou à iniciativa da Universidade para que pudéssemos estar aqui e falar um bocadinho da minha profissão. Eu tinha dito também que, quando hoje me perguntaram, que as simpáticas meninas da Fundação, se eu necessitava de um PowerPoint, se eu queria... Fui alvo logo de um olhar, quando eu disse que era contra os PowerPoints, fui alvo, confesso, de um olhar reprovador da senhora professora. Porquê? Porque eu não venho com o objetivo de dar nenhuma aula. Se eu viesse com o objetivo de ensinar algo a alguém, ou pretender ensinar, eu talvez viesse com umas noções básicas e aqui tentava que vocês acompanhassem o meu raciocínio, seguindo ponto por ponto, como é que se deve fazer, ou o que é a minha profissão. Eu não posso dizer o que é a minha profissão, isto não tem regras. A minha profissão, um jornalista deve fazer isto. Todos nós sabemos como é que um jornalista se deve comportar e como deve encarar a profissão. No caso específico, e eu não vou falar de jornalismo, vou falar de voz e de rádio. Falar de rádio, eu não posso dizer que é assim, que devemos seguir este caminho e não devemos seguir aquele caminho. O que eu gostava de partilhar com vocês, e estou aberto àquelas questões, e isso é que vai fazer a interatividade que vem daí, que nós possamos conversar e satisfazer alguma da vossa curiosidade, que eventualmente tenham, é essa interatividade que resulta na nossa comunicação, é o caminho que eu escolhi para atingir um objetivo. Não é? Não quer dizer que outro colega qualquer, que ele seja de outra rádio qualquer, chegue àquele objetivo que para ele é um objetivo e que escolha outro caminho diferente do meu. Desde que ele o consiga alcançar, ótimo, espetacular. Eu
tentei e tento seguir o meu. E no meu caminho, queria partilhar isto, porque é isto que nos trouxe, e diz aqui, e está presente, a importância da voz, cuidados, treino e descanso, fundamentais de um jornalista, não é? Sei que há aqui jornalistas de diferentes, por exemplo, aqui na fila da frente, temos aqui jornalistas de faixa etárias completamente diferentes e que utilizam a voz. E eu queria partilhar isto convosco, porque eu só me comecei a perceber da importância da minha voz, que não é como vocês estão a ouvir, uma voz nada de extraordinário, é uma voz normal. É uma voz normal. Eu não gosto de me ouvir, por exemplo. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Acho que ninguém gosta de se ouvir. Eu detesto ouvir-me. Detesto mesmo, não consigo. Encontro defeitos, ouço e não gosto. E as pessoas dizem, pá, mas tu és louco. A tua voz é tão bonita, ou isto, a expressividade da tua voz, o alcance da tua voz é tão forte, é tão próximo. Como é que tu não gostas da tua voz? Não gosto mesmo. E eu descobri a minha voz realmente em 2006. Eu comecei a fazer rádio em 1989, com 16 para 17 anos. De 89 a 2006, vão muitos anos. Eu entrei na Antena 1 em 1997. De 97 para 2006, vão muitos anos. Eu estive a um alto nível na rádio pública portuguesa, vamos lá, não é? Porque eu entrei para a Antena 1 em 1997, 97, 98, e estive até 2006 sem conhecer a minha voz. E isto numa rádio de topo em Portugal, numa rádio referência em Portugal, é mau que isto tenha acontecido. Culpa minha, da empresa, de tudo. A culpa não foi só da empresa, a culpa também foi minha. Porque não aprofundei, não procurei conhecer aquilo que a nossa voz consegue transmitir, onde ela nos consegue levar, para onde nos consegue transportar. Não é? Que é aqui este aparelhozinho que nós temos aqui, quer dizer, e que nos consegue elevar, baixar, montanha russa em termos de comunicação que a voz permite. E eu, felizmente, agora digo felizmente, tive que ser operado, tive que sofrer para aprender o que é, de facto, o poder da voz. Há bocado estava a falar com a Salomé, uma jornalista da Tribuna, julgo que já não estará aqui, da Tribuna, e estava a partilhar isso com ela. De facto, foi preciso bater, foi preciso cair mesmo no fundo para perceber o que era a minha voz. E o que é cair no fundo? Um atleta prepara-se para uns Jogos Olímpicos, não é? Leva 4 anos a preparar-se para o topo da exigência profissional dele. Um jogador de futebol, ao nível de uma seleção, sonha jogar, representar a sua seleção. Ele trabalha no seu clube diariamente para, quando chegar aquele momento, ele estar ao mais alto nível. Nós, quando olhamos para o Cristiano Ronaldo a chorar na final do Euro 2016, nós percebemos porque é que ele está a chorar. Ele trabalhou para aquilo. Ele trabalhou uma carreira, parte da carreira dele foi a pensar num momento como aquele. Jogar a final de um campeonato da Europa pela seleção do seu país. Porque títulos com o Real Madrid, com o Manchester United, títulos individuais, ele já tinha todos. Aquele título internacional ele buscava. Ele trabalhou 4 anos para aquilo. Na sequência de 2012, na sequência de 2008, 2010, 2012, 2014. O insucesso. O sucesso, quase o sucesso, não. 2012 não foi, meia final. 2014, Mundial, quartos de final. 2016, chegou mais uma fase. Foi mais uma fase. Ele chegou e viu que não dava. Teve de sair. E chorou. Eu tive de chorar também. Mas felizmente chorei. E felizmente para ele também chorou. Porque ele chorou e nós ganhamos. E eu chorei. Não ganhei nada. Mas ganhei a minha voz. E tive que bater lá mesmo no fundo
para perceber como é que eu devia tratá-la, cuidá-la, para que isso nunca voltasse a acontecer, que nunca mais aconteça. Se Deus quiser, não me acontecerá mais. Portanto, fiz aqui esta analogia porque é importante, porque é angustiante chegar a um... Eu fiquei sem voz no Mundial de 2006. Estava a fazer um Portugal-Irão. Foi dos primeiros jogos, Portugal-Irão. Se não me falha a memória, em Frankfurt. Perdoem-me se não for a Frankfurt, se não foi a Düsseldorf, mas acho que foi Frankfurt. Mas também já são muitos jogos e são muito... não sei bem já... E eu fiquei sem voz. Eu estava a fazer o relato e comecei, a meio da primeira parte, comecei a sentir a voz a falhar. Então, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Eu estou a ficar sem voz. E depois, a ansiedade, a tensão, potencia todos esses problemas. Potencia. Um enervamento que começa aquilo bem. Cheguei ao fim do jogo, acabei o jogo em lágrimas. Eu já estava a fazer o jogo, mas estava a fazer com um colega, com um comentador. Eu acabei o jogo a chorar. A chorar por impotência. Como o Cristiano chorou, como um jogador se lesiona, chora e falha um objetivo, porque aquele era também um objetivo meu, em termos profissionais. A seleção estava a jogar. A seleção é que estava lá para jogar um título, mas eu estava a jogar o meu título. Não é? Já tinha feito vários. Já tinha feito o Europeu de 2000 na Bélgica e na Holanda, e chegámos à meia-final, e o Mundial aqui na Coreia e no Japão. Não correu bem. Em 2004, em casa, o Europeu também não foi assim tão bom como isso. E, portanto, a seleção vinha ali numa sequência de uma expectativa muito grande. 2004 tinha sido a final, em casa, foi o Europeu em Portugal. 2006 era aquela primeira grande prova, era o Mundial. E a seleção até estava bem. E eu não estive bem. Não estive bem porque aí adoeci. E vi, quer dizer, para mim, naquela altura, menos experiente, mais imaturo, com menos 13 anos, quer dizer, pus tudo em causa. Caramba, isto é a minha voz. O que é que eu vou fazer à minha vida? Se eu sei fazer isto? Quer dizer, eu posso continuar a ser jornalista, não é? É óbvio. Mas eu pensava, como é que eu vou fazer? Vou fazer as notícias e alguém lê as notícias que eu vou fazer? Faço as entrevistas rouco? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, naqueles dias que seguiram, eu fiquei em pânico, como vocês devem imaginar. Depois tive a felicidade de... surgiu-me alguém muito especial na minha vida que me disse assim, olha, é assim, quando chegares, vais ligar para este médico e quando chegares, nós resolvemos o teu problema. Eu pensei, mas como é que é? Como é que isto é possível? Porque isto não dava nada. Nem cortisona, nem comprimidos, nem pastilhas, pastilha, tudo uma treta. Desculpem a expressão. Pastilha, não sei se está aqui alguém ligado à terapia ou à otorrinolaringologia. Está alguém? Não. As pastilhas é um engano, são um engano. As pastilhas são um engano, aquilo é só para tudo. Melhor coisa, já falaremos à frente do que é melhor para tratar da voz. E essa pessoa disse-me, vais falar com este médico. Quem foi? Essa pessoa foi o António Macedo. Grande profissional da rádio, como vocês sabem. Ligou-me e disse, epá, puto, está tranquilo, nós vamos tratar de ti. Porque isto chegou rapidamente a Lisboa, desde logo ouviram-me rouco, o que é que se passa com o Alex, o que é que se passa? A equipa, felizmente, era grande. A Antena 1, naquela altura, e a RTP tinha os direitos do Mundial. Fizemos uma cobertura como não se fez até hoje em Portugal. Foi até, permitam-me, está a ser filmado e está a ser gravado, mas eu vou dizer, foi um bocadinho exagerado. Foi um bocadinho exagerado para a realidade. Depois viemos todos a pagar, anos depois, o exagero que foi na altura, porque foi um pouquinho exagerado, em termos de pessoas, foi muita gente, mas pronto, foi o que foi. Ok, não estamos aqui para falar disso. As pessoas aperceberam-se. Eu não tinha solução, porque na Alemanha o Mundial estava a decorrer, a equipa era grande, fiz trabalho mais de retaguarda, mas saí de palco. Não é que eu vivo bem sem o palco, não me interpretem mal.
Quer dizer, eu saí de cena. Não. Eu saí de cena não era por me querer impor e por estar aqui no palco que eu sou isto ou aquilo. Não, não é nada disso. É aquilo que eu trabalhei para chegar a um momento daqueles e depois ficar sem voz. Quer dizer, fui eu que me derrotei a mim próprio. Eu senti-me derrotado e senti-me incapacitado de não poder corresponder àquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer a narração dos jogos, eu queria acompanhar Portugal, eu queria fazer a cobertura jornalística da coisa e não podia, porque a minha voz não deixava. Então, Portugal, a seleção portuguesa jogou esse Mundial, uma meia-final. A final foi a 14. Portugal jogou terceiro e quarto lugar com a Alemanha. Perdeu 3-0. Eu vim-me embora no dia 14 e no dia 16 de julho, 2 dias depois, eu fui operado. 2 dias depois. Felizmente, tive essa capacidade, tive essa sorte, tive a sorte de ter estes amigos que a nossa profissão, felizmente, traz-nos muitas amizades, como vou levar de certeza muitas daqui, e rostos e caras e amizades para a vida. E tive essa sorte de ser operado. Depois seguiu-se um período louco que eu não fazia ideia. Para já foi acordar, depois da operação, em pânico, porque acordei com umas coisas assim dentro do nariz, 2 drenos, que se chama, não é? Exato. E não sabia. Eu quando acordei, foi uma aflição. Nem podia falar. Já me tinham dito que eu não falar. E assim que eu abri os olhos, o médico estava para eu não falar. Mas eu queria falar e queria respirar e não conseguia nada. Portanto, isto era aqui uma confusão cá dentro, que era... Não podia falar, não podia expressar-me e não conseguia respirar porque acordei com aquilo. Depois tiveram que me acalmar mesmo. Para eu serenar. O médico, calma, que a respiração voltou ao normal. Então serenei e ele teve-me a explicar. Então o que é que ele fez? Para lá de me ter retirado o pólipo que eu tinha nas cordas vocais, porque eu tinha um pólipo, eu fiz um calo, como fazia na faculdade. Sim, porque escrevia muito, também fiz calos. Pois, agora já não, agora é tudo já no computador. Mas e no meu ainda apanhei, tudo à mão. Felizmente agora não, já é tudo no computador. A ver se eu não me perco. Eu sou muito conversador e depois lembro-me de uma coisa e depois vou para ali. Isto não é senilidade, não é senil. Tinha um calo. Tinha um calo na voz, portanto, tinha um pólipo. Vocês todos sabem o que é que eu estou a falar? Um pólipo nas cordas vocais, não é? E para vocês não é desconhecido, portanto é normal, não vou estar aqui a falar, acho que sobre isso, não sei se valerá a pena falar sobre isso, mas portanto, é a mesma coisa que ter aqui um calo. Ora, se eu vou juntar estes 2 dedos, se eu tiver aqui um calo, eles não juntam, não se juntam, não unem. O ar ao passar, daí vem a rouquidão. Pronto. E não só me retiraram o pólipo, como me fizeram aqui, o médico corrigiu-me o septo nasal, retirou-me os cornetes, tudo o que eu tinha aqui, os cornetes, retirou isto tudo, depois andei vários dias, não vou descrever aqui o que é o processo de sair a porcaria para uma bandeja assim de inox, que ainda tem a imagem de tudo o que sai. Eu acho que toda a gente devia pensar um dia em corrigir, porque eu nunca mais tive olho. Fui operado há 13 anos, faço assim. Qual de vocês a inspirar é que não se entope? Inspirem lá, vejam lá se não está uma das narinas mais tapada. Mais. Olha. Faça tudo. Não devíamos ser todos operados. Não devíamos ser todos operados, mas devíamos ter essa... Também fica a fragilidade maior porque apanha-se mais facilmente... Por aqui entra mais facilmente porque está desobstruído, está limpo. Não é? Ele retirou-me isto tudo. E, portanto, onde é que começou o meu sofrimento? O pós-operatório. Eu estive 15 dias... Hoje em dia acho que já não é assim. Hoje em dia acho que é mais fácil. Eu estive 15 dias sem falar. 15 dias sem falar. Sofrimento. Louco. Uma loucura. Para os filhos, para a mulher. Preciso não sei de quê. Não sei o quê. Era tudo com um bloco e por escrita.
Primeiro dia, segundo dia, comunicava por escrita, porque não podia falar. E depois vocês não queiram saber o que é a alegria quando me ouvi a primeira vez. Aí voltei a chorar, mas de alegria mesmo, de satisfação, de realização, de mesmo feliz. E não foi na altura ideal. Eu não cumpri os 15 dias. Ao 12º falhei. Porquê? Fui ao banco. Verídico, tão verídico como estarmos aqui todos. Fui ao banco levantar dinheiro. Coisa que fazia, não fiz nos outros dias, porque eu chegava ao café, o meu vizinho já sabia. Vizinho, café, eu apontava, queria um pastel de nata, ou então escrevia para pedir o jornal no quiosque. Pá, hoje quero o Expresso e o Público. E escrevia, o vizinho já sabia. Então hoje, vizinho, o que é que vai ser? A malta já sabia. As pessoas ficavam assim a olhar. Tem algum problema? Então, depois lá eles diziam, que este senhor foi operado e tal. Ah, muito bem. Eu lá fazia assim e tal. Então foi um dia no banco muito giro. Porquê? Fui levantar dinheiro ali ao pé de casa e quando levantei dinheiro saí e vou a sair, no meu ar simpático, vinha uma senhora a entrar. E eu quando abri a porta, ela ficou assim, vai, não vai, e eu digo assim, faz favor. Fiquei petrificado assim. Epá, isto ao 12º... Eu tinha que cumprir os 15 dias sem falar. Ao 12º saiu-me aquilo. Eu disse, faz favor, para a senhora entrar. Faz favor. E fiquei assim. Ai agora, se eu estraguei alguma coisa. Ai agora, não devia, este era só 15 dias. E agora? Agora a pensar, não disse mais nada. Não disse mais nada. Fui para casa, escrevi à minha mulher no papel para ligar ao médico e disse, olha, aconteceu isto ao Alexandre. Que... E ele passa lá o telefone. E passou... professor, ele já está a ouvir. Então pá, como é que estás e tal? Fala, normal. E foi aí que comecei a falar. Ao fim de 15 dias, sem poder dizer nada. E depois, pronto, depois isso passou. Portanto, eu aí, como vocês estão a perceber, tive noção mesmo do que é a importância da voz. 15 dias sem poder falar, não só ao nível pessoal, não só no âmbito familiar. Claro que para os meus filhos foi, na altura, mais para a minha filha, porque o meu filho era muito pequenino ainda, tinha 1 ano e pouco, ainda não se apercebeu. Agora ela já se apercebeu. Perguntava porque é que eu não falava, não é? Estranhou-me. Uma miúda com 5 anos, a fazer 6 anos naquela altura, já na escola primária, estranhava porque é que o pai não falava. Depois lá lhe explicámos e ultrapassámos. Depois disso, depois do pós-operatório, e de ter chegado à... Felizmente está ótima, está limpa. Porque 15 dias antes eu estava rouco. Ótimo, espetacular. Vou começar a trabalhar outra vez, vou recuperar o meu trabalho, vou fazer aquilo que mais gosto. Seguiu-se depois outro processo que foi reaprender a falar. Porque eu tive que reaprender a falar. Nós não ligamos muito, mas fiz uma reaprendizagem e fiz terapia da fala. E hoje em dia ainda faço terapia da fala. 1 vez por ano, cheguei a fazer 2 vezes por ano, e ainda faço hoje em dia 1 vez por ano. Para quê? Da mesma forma que um profissional qualquer de uma outra área, um jurista, um arquiteto, um professor, seja o que for, na sua área, há uma aprendizagem constante. Há coisas que temos que voltar a estudar. Há coisas que temos que voltar a rever. Há coisas que temos que aprender um bocadinho mais. Ir mais além. Se nós levamos a nossa profissão, e todos nos vamos, obviamente, com a intenção de ainda fazermos mais coisas na vida enquanto cá estivermos. E eu procurei fazer isso. Descobri, de facto, o poder da nossa voz, que é tão grande. E daí, este alerta, quando a professora me convidou, disse, é fantástico falar de voz, porque... eu posso dizer, de forma humilde, mas com alguma propriedade, o que é valorizar efetivamente a voz. Porque nós não ligamos esta conversa, isto passa e tal, nós saímos todos daqui, cada um vai para o seu lado, continuamos a utilizar a voz, continuamos a falar, mas não estamos nem aí. Mas algum de vocês pensa na voz? Algum dos senhores, senhoras, pensa efetivamente quando fala com alguém que está a utilizar a voz? Ninguém pensa, acho eu. Acho que ninguém pensa. É um ato normal como andar.
não é? Nós andamos e falamos. Andamos e falamos. Não é? Mas se nós tivermos aqui um problemazinho no pé, isto daqui, tenho que ir ao médico, porque isto, eu não estou bem aqui. Não é? E a voz é a mesma coisa. Temos que tratar da nossa voz, para já conhecê-la. E saber quando é que ela está na plenitude ou quando está desgastada. E ela pode ser desgastada por um ar-condicionado que está aqui ótimo, está fresquinho, ali fora está calor, 8 horas de avião, seca, não bebe água, bebe café, em excesso, chocolate, cigarros. Isso é tudo uma... O que é que eu percebi depois da terapia? Ligeiros problemas. A voz estava limpa, mas tinha ligeiros problemas. Então de onde é que vinha? Qual foi o meu problema real? Porquê é que eu fiquei sem voz? Porque para lá do uso indevido da voz, um esforço vocal grande de fazer um relato, eu posso gritar golo assim. Go! Eu estou a fazer daqui só. Se eu fizer assim, go! Eu já estou a falar cá de baixo. Se calhar para vocês não sentirem muita diferença. Go! Go! Há diferença. Há diferença. E eu fiz anos e anos, narração, relatos de rádio, que é super exigente. É uma cadência silábica, palavras para lá do cérebro a trabalhar para falar bom português, que é essencial. É só a coisa mais importante. Utilizar toda a conjugação, o masculino, o feminino, o singular, o plural, e para que aquilo tudo faça sentido para que as pessoas percebam lá em casa, para lá disso, ainda está preocupado em contrair e meter coisas para isto sair com uma voz que não falhe. E então qual era o meu problema? Eu tinha refluxo gastroesofágico daqueles de rebentar. E fiquei sem voz por essas duas coisas. Má utilização da voz e refluxo, problemas de estômago. Muitos de vocês, quando têm... Estou com a garganta irritada. Isto é uma coisa que nunca se pode fazer. Pigarrear. Jamais. Isto é um ataque às cordas vocais brutal. Há um bocadinho de água, um repousado. Há pessoas que têm esse vício. Estão sempre a fazer isso que eu fiz. Constantemente. Constantemente. Isto é uma agressão às cordas vocais terrível. Portanto, curei o problema do estômago. Porque às vezes o nosso problema da voz advém de problemas de estômago. Porque eu durmo na minha cama, tenho 2 tacões assim altos. Não se nota, olha-se para a cama, não se nota. De 12 centímetros no topo para dormir mais elevado. E jamais, a partir dessa altura, quando comecei a aprender, nunca mais me deitei 2h30, 3, sempre. Coisa que eu não ligava, não sabia. Vocês dizem, mas isso é uma coisa normal, a digestão, nós sabemos que não podemos ir para a cama a fazer a digestão. Isso todos nós sabemos. É óbvio. Isso é básico. Mas quer dizer, quando se tem a voz como um instrumento de trabalho, se eu tiver outro tipo de trabalho, se calhar posso andar ali um bocadinho mais desgastado. Não é por aí. Agora, isto é a minha ferramenta. Se eu perder isto, tenho que eu tratar bem. Tenho que perceber como é que eu vou tratar. Olha, se isto me faz mal, se isto me agride, isto vem por aí, os ácidos vêm por aqui acima, vou tomar medicação a vida toda, não quero andar a tomar comprimidos para omeprazóis e não sei o quê, para aguentar ali, para fazer aquela camada que é o que faz, para não vir os ácidos, para não queimar. Portanto, queimou-me aqui. Foi a porcaria que vinha de cima para baixo, que ele me tirou, a má utilização da voz e os problemas de estômago. Esta conjugação explosiva fez-me perder a voz. A terapia reensinou-me, ou reaprendi a falar com a terapia da fala. Faço terapia da fala permanentemente. Há profissões de risco que tenho que fazer. Para mim, na minha modesta opinião, é a minha opinião, aquilo que estou a partilhar convosco é só a minha opinião, não é regra nenhuma, é aquilo que eu vivi e que eu senti que posso partilhar com vocês e que faço com muito gosto. Tentar alertá-los para isso, até para que possam também passar a algumas pessoas com as quais se venham a cruzar na vossa vida. Houve um maluco um dia que disse ali uma coisa importante
Pá, deixa lá ver, vou fazer isto ou aconselho-te a fazer isto. A terapia ajuda depois a nós ainda conhecermos melhor o nosso aparelho vocal. Porque isto é um aparelho enorme. Podemos gritar sem fazer nenhum esforço. Mas se falarmos assim, já está a esforçar. Portanto, pode-se gritar e não agredir a voz. Mas o normal é a pessoa quando grita, não vos aconteceu já, ou ralhar com os filhos, ou com os netos, ou o que for, e sai a voz assim, meio esganiçada. Isso lá está. É como sai. Ora, se houver ali uma contração e um cuidado, podemos estar ali. Para vos dizer, eu acabava um jogo antes de 2006, N relatos que eu fiz, e chegava ao fim do jogo com perturbações claras na voz. Não era rouquidão, mas era aquela sujidade. Era a voz suja. Vocês agora estão a ouvir-me, a voz está limpinha. Há aqui clareza. Ali um desgaste, ali uma coisa. Porquê? Não fazia repouso vocal. Porque acaba o jogo, um amigo e tal, diz, pá, vamos comer, vamos comer um preguinho e tal. Coisas normais que todos nós fazemos, quer dizer. Humanidade, humanismo. Pá, vamos embora e tal, um preguinho e tal, uma cerveja fresca e tal. Pá. A seguir ao jogo, hora e meia. Pum, 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 pum. Tá, a atacar a voz. E depois a seguir, um preguinho, uma cerveja fresca e tal, não sei o quê, mais conversa até às 2 da manhã e tal. Super errado. Super errado. Agora, acaba o jogo. Pessoal, está tudo bem? Os colegas técnicos, é preciso alguma coisa? Está tudo ok? Até amanhã. Casa e repouso vocal. A melhor coisa para a nossa garganta é repouso vocal. E eu faço repouso vocal sistematicamente. Eu obrigo-me a não falar. Sou um conversador nato, acho eu. Gosto de conversar com as pessoas, sou uma pessoa muito de tato físico, de proximidade. Mas eu faço o repouso vocal. Digo assim, este jogo foi exigente. Claro que no final do europeu não há repouso que resista. Eu nem dormi. Não, eu não dormi. Não fui à cama, não deu para ir à cama. Tivemos que voltar a Marcosi, onde estava a seleção, e depois foi o avião para ir embora no outro dia. Quer dizer, aquilo... Aí sejamos sinceros, não é? Quer dizer, ninguém se lembra da voz nessa altura, não é? Ninguém se lembra da voz, mas mesmo a fazer o jogo, havia ali sempre alguns cuidados, porque também não se faz uma lesão, eu não dou aqui um grito mal dado, ou não narro um golo mal narrado, ou com a voz mal colocada, e fico rouco. Não é assim imediato. Acredito. O que eu estou aqui a dizer é, vamos ver, claro que eu também de vez em quando, mas é nós termos essa noção, e se tivermos essa noção, se calhar assim, agora aí, deixa-me beber aqui um bocadinho de água, um repousado sem açúcar. Agora faço jogos com um repousado aqui, no canto, que não atrapalha nada da minha dicção, e meto um repousado aqui, e ele vai se dissolvendo, sem açúcar, porque ele vai se dissolvendo, não choca nada, agora tenho aqui o dedo, a voz fica diferente, não é? E as cordas, a garganta vai estando permanentemente umidificada, está úmida, está molhada, está suave, está tranquila, está relaxada. Então, estando relaxada, ela consegue corresponder. Se estiver tensa, se estiver ali sob pressão, portanto, a umidificação também é importante. Portanto, operação, terapia, pós-operatório, estômago, repouso vocal, que passei a fazer sistematicamente. Hoje em dia, como vos digo, não evito mesmo, é de convicção.
É de convicção. Às vezes tenho pena. Acabar um jogo e não ir conviver com um amigo que até encontrei. Mas evito de ir. Evito de ir porque 1h30 a fazer uma narração e um relato de um jogo é... Não sei se alguém aqui na sala já fez algum relato de futebol. Já fizeste? Sim, também. Ok. Mas é uma agressão muito grande e é um cansaço muito grande. Só que eu acabava os relatos e sentia-me, para lá de cansado, morfologicamente, o corpo cansado, aquilo é uma exigência de vocabulário. Eu tento ser assim. Quer dizer, eu vou para o jogo e preparo um jogo de futebol. Quer dizer, eu não vou ali fazer o relato. Vou aí fazer o relato. Não é assim. E não pode ser assim. Um jogo de futebol, um combate de judo. Eu já fiz por 2 vezes, tive a felicidade de fazer os 2 Jogos Olímpicos. Temos que estudar. Não podemos dizer ao senhor ouvinte, esteja ele em Freixo de Espada à Cinta, em Macau, ou em Faro, ou em Bissau. O nosso ouvinte, nem que seja só um, merece o nosso respeito. Não posso ir falar de judo sem saber o que é judo. Eu cheguei a fazer uma narração de um combate de esgrima. Esgrima. O Joaquim Videira, Floreta e tal. Como é que eu vou fazer o esgrima? Bom, tem que estudar, tem que ler, tem que ver os termos. Obviamente não fui saber tudo. Não há tempo para isso, mas tive que saber os princípios básicos, o que é que se chama, o posicionamento, quando é que é ponto, quando não é ponto, o que é que se utiliza. Porque se tiver necessidade de fazer um direto, faço. Tu até... Ok, mas tive que preparar, tive que estudar, não é? Portanto, eu quando vou fazer um jogo de futebol, não é ir fazer um relato. O gajo vai ali fazer um relato. Não é assim. É uma ideia errada. É uma ideia errada quando se pensa que fazer um relato de futebol. Fazer um relato de futebol As pessoas às vezes perguntam, e já vos vou dar a palavra para algumas perguntas que queiram fazer. As pessoas perguntam, mas como é que tu te preparas? Ainda hoje na rádio, o Hugo, o comediante, que vai estar é uma pessoa espetacular, que vai estar com vocês no sábado, ou alguns de vocês que queiram cá ver, ele perguntava, mas como é que tu fazes? Aqueles nomes estrangeiros, tu decoras aquilo e tal, não sei o quê. Tenho que decorar. Eu até sei, se for ver um jogo anterior dele, eu sei que o defesa esquerdo tem botas cor de laranja. E que tem o cabelo não sei quê. Porque depois lá no jogo, muitas vezes, a 300 metros, eu vou vê-lo lá muito longe. E não vai estar virado com o número na camisola para eu ver lá em cima na tribuna de imprensa. Não me vai estar a mostrar a camisola. Ele está a fazer o jogo dele. E eu tenho que saber que aquele lateral que joga ali naquela posição, se eu me puder dar a mim próprio essa informação que ele joga de botas de laranja ou que tem o punho esquerdo ligado, para lá da posição que ele ocupa, há determinadas características no jogador que ajuda a identificá-lo. Mas isso é o tal estudo que é necessário para se preparar um jogo de futebol. Portanto, fazer um relato de futebol, fazer a narração de uma transmissão desportiva, não é só a voz, mas vai muito para lá da voz. Mas o que nos trouxe aqui foi a voz. E, portanto, não vou falar de outras coisas que não da voz. Poderei responder a algumas das vossas perguntas para satisfazer alguma curiosidade e alguma pergunta que tenham. Vamos deixar depois, se calhar, Para nós é a velocidade, aquele ritmo. Sim, os berros, os gritos. Sim, aqui é o mau uso da voz, não é? Pronto. Vocês já viram isto? Nós já ouvimos isso. Isto é o mau uso da voz. Vai terminar! Vai terminar! Vai terminar daqui a pouco! Maluquinho, vai terminar. Só tenho uma coisa para ter aos franceses. Pedro Mexida, abre aqui não há voz que resista a isto. Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Está rouco já. Vocês são os campeões das críticas! Vai-se agarrar a mim e vai dizer Alex. E nós vamos ser os campeões da Europa! É memorável! É memorável! É um momento. Faltam segundos. Estamos 120.
vai acabar. 120. Apita! Apita! Os meus fones vão cair, olha os meus fones. Apita! Apita! Vamos ter, está quase. Apita. Isto foi uma coisa memorável. Apita! É Apita! que estávamos os dois. Olha os fones, olha os fones. Os fones já desapareceram. Campeões! Olha, olha, olha. Nós somos campeões! 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 Olha os franceses, olha. Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! Campeões! Já vê a Campeões! maçã do seu bolso aí? Nós somos campeões! Ganhou a seleção fraquinha! Ganhou a seleção português, não. nojenta! Ganhou a seleção que não joga nada! É assim! Vocês vão para casa e nós vamos para a festa! E nós vamos para a festa, Lance! E nós vamos Eu aqui para a estava festa. numa... Portugal ganhou! Portugal daqui a pouco! Pronto, isto para mostrar aqui. Isto para mostrar Campeões! Somos campeões da Europa. Isto para mostrar Contra todos. a Foi voz- o nosso vaticínio. Foi aquilo que esperávamos. Foi por aquilo que trouxemos. E temos de facto um grupo extraordinário. Soubemos sofrer. É uma grande seleção, é uma grande vitória. Lágrimas. E foi. Desculpem os franceses. Foi, pronto. Não, isto é, agora vocês dizem assim, mas o jornalista não se pode emocionar. O jornalista tem que estar distante. Aqueles, os pseudos catedráticos. O jornalista tem que estar distante. Porque o jornalista não se pode emocionar. Nós não temos clube. Nós estamos ali para relatar factos. Tudo treta. Tudo treta. Quem não se emociona com uma coisa destas, não se emociona com nada. Não é? Não se emociona com nada. Portanto, Portugal, final do Campeonato da Europa, Paris, frente à França, em França, Portugal, paizinho, não é? Chega ali, vai jogar uma final do Campeonato da Europa, ganha. E o jornalista Alexandre Afonso ou Nuno Matos. E pronto, Portugal ganhou este Campeonato da Europa. Claro, porque o jornalista não se deve emocionar, porque Portugal ganhou o Campeonato da Europa de futebol. Acabou o jogo. Onde é que está isto? A voz tem emoção. Claro que tem que ter emoção. Claro que tem que ter emoção. Fazer isto num jogo da fase de grupos? Não havia muito... Não, seria esquizofrénico. Não seria... Estes gajos estão malucos. Ora, deixar resvalar para que isto... Permitir que isto tivesse acontecido é normal. Vocês... Vamos ver o registro... Vamos ver o registro... o registro do início. Por exemplo, vou escolher aqui uma parte mais... Por ali fora, deixa todos pelo caminho. Qual ganha ainda? Isto foi a emissão toda. Vai o William para José Fonte. José Fonte vem com a cabeça levantada, faz o passo ao fundo do rabado, dá a bola para João Mário. João Mário tentava dar de primeira para Nani, perde no ombro a ombro com Pogba. Isso é muito forte, João. Aí está Pogba dá para Payet, obrigado a jogar Ok, para baixo, pressionar ali aqui Nani. está- Vai lá também João Mário para pressionar, a bola chegou O jogo aqui. está a decorrer, Camisola está 19 e tudo o lateral certo. Sanhá. Claro Sanhá não que ganha o depois lance porque há um as corte coisas de cabelo, a bola foram-se para Nani. intensificando. Vai a bola para Portugal, a bola para Adriano Silva dá a bola para João Mário. João Mário pode meter mate à extrema esquerda, a bola para Rafael Guerreiro. A emoção foi crescendo, não é? O Cristiano sai lesionado. Pronto, agora chegamos à final. Agora sem ele, agora... Pronto, acabou. Já não é hipótese. Qual foi o português, quando viu o Cristiano Ronaldo sair, que acreditou que Portugal ganhasse o europeu? Alguém acreditou? Eu acho que não. Todos nós, sejamos sinceros, epá, aquilo já era difícil. Sem o craque, mais difícil fica. Ei, isto vai ser terrível. Ele começou. Eu comecei quando ele saiu. Eu não olhava para o Nuno, não olhava para mim e disse, pá, tu achas? Aquelas paragens, quando entrava o comentador, achas? Assim, pá, pode ser que a malta os consiga enganar, pode ser que isto vai andando. O Fernando Santos o Fernando é aquela coisa do... Vai empurrando, bem pá, mais vale não perder e tal. Isto pode ser que isto, para os penaltis, olha, aquilo foi andando. Foi andando, até que depois se dá isto, onde
onde... Estamos quase a chegar a uma final 12 anos depois. Lyon fica como uma cidade talismã para Portugal. Foi aqui que, frente à Hungria, carimbou o passaporte para a fase eliminar tão importante. E é aqui que ganha. Está o país de Gales. Está para cima. É este? 12 e a sorte agora para fechar os goleses. O murro do Costinha na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. Posse de bola para Portugal. Vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder. Chuta, chuta, chuta. Ok. Vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai. O Fernando Santos, o Fernando Gomes, presidente da Federação, chamou-me no dia a seguir, à final, para me entregar a taça. Eu já vos mostro. Fez questão de me entregar a taça. Porquê? Porque eu não vou para lá. Disse-lhe, Presidente, quando ele veio cumprimentar os jornalistas cá atrás, nós viajamos com a seleção para lá, mas não há contacto, quer dizer, é um contacto muito residual. O Cristiano Ronaldo de vez em quando vem cá um ou outro jogador, conversar com o malta e tal, mas não há aquela próxima, não estamos aqui agora, quer dizer, os jogadores são os jogadores, eles é que são os artistas, não é? Eles é que são os craques. E o Fernando Gomes veio cumprimentar a malta e eu não vou para lá. Tive esta felicidade e disse assim, Presidente, queria dizer uma coisa. Malta toda. Diga, Alexandre, nós vamos trazer a taça e o senhor vai trazer a taça aqui no dia 11 de julho, ou na madrugada de 11, ou no dia 11 em si, vai trazer aqui a taça para disse eu ao Fernando Gomes. E ele deu uma mão e disse assim, Alexandre, está prometido. Se acontecer, está prometido. Foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Não viemos para cá com a seleção, porque a seleção veio num avião mais pequenino. Nós viemos, a imprensa veio com os familiares e a seleção, campeã da Europa, já veio num avião de 50 lugares, ou não sei o quê, entrando em espaço aéreo com os caças e pronto, foi aquele como vocês viram. No dia a seguir, nós viemos a 11, a seleção chegou, nós chegámos meia hora antes da seleção, 40 minutos, vinhamos à frente. No dia a seguir, chamada Fernando Gomes. Fernando Gomes, sou Presidente e tal. Alexandre, está por Lisboa e tal. Estou. Não te importa de vir aqui à Federação? E fui à Federação. Então, para dizer o quê? Chamou-me ao gabinete. Ainda tinha as dedadas, o champanhe, pesada como tudo. Pesada como tudo. Estava ali e ele cumpriu. E disse-me, esta também é sua. Esta também é sua, é vossa, da rádio, porque nos ajudou a ganhar. Porquê? Os nossos golos, este foi da final, mas os nossos golos, na Antena 1, quer o meu, quer o do Nuno, a partir dos quartos de final, eram dados no balneário. Porquê? Os nossos ouvintes põem logo isto no YouTube, e os jogadores no balneário, o Costinha, que é o roupeiro, com as colunas, eles no banho, a tomarem banho, e o golo logo no balneário. O golo ou os golos. Portanto, os jogadores cultivaram, foi criando ali uma onda e tal, já que eram os jogadores, estão um relato e tal, ainda hoje me falam disso, estão um relato, e os golos, eu não sei o quê. Isto para dizer o quê? Foi ele que... Oh, Alex, tu disseste, pá, chuta, tu fizeste aquilo que todos os portugueses estavam a pedir. Quando o Éder começou a ir para a baliza, todos pediram, toda a gente pediu, pá, chuta, não é? E foi o que acabou por me sair. Sentiu-se aqui em Lisboa. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Aqui a voz já não há nada que aguente. Pronto, já não há. Aqui já é a loucura completa. Faltam poucos minutos para acabar. Já está tudo... aqui já há tudo, é tudo o inverso que tivemos a falar. Portanto, aqui já é tudo... Aqui já é... Pronto, depois vai por aqui fora, vocês já ouviram isto, penso que todos terão ouvido. Passa a imodéstia. Mas aqui, pronto, é a voz levada
ao extremo. Não é? Mas ela tem que ter emoção. Eu queria-vos ainda partilhar isto, só em termos vocais, para deixar só para uma outra pergunta. Porque, ainda relativamente à voz, e o João estás agora na rádio aqui em Macau, eu continuo a achar que não é por ter uma voz, e disse isto hoje de manhã na rádio, não é por ter uma voz mais grossa ou mais aguda que a pessoa consegue chegar ao objetivo. O que é chegar ao objetivo? É falar para o ouvinte. É transportar o ouvinte. Nós demos na altura do Europeu uma entrevista ao Record, que veio depois na contracapa, que o jornalista que a fez foi feliz ao escolhê-la. Nós sentamos as pessoas ao nosso lado no estádio. Eu quero que o meu ouvinte, e aqui o pronome possessivo é sem qualquer conotação, não é meu, não é? É da rádio, por acaso houve uma mina naquela altura, pode ouvir outro colega. Mas permitam que eu diga assim, que o meu ouvinte esteja ali ao meu lado. Eu quero que ele esteja ali ao meu lado comigo. Então, para ele estar ao meu lado comigo, eu tenho que o sentir, tenho que fazer com que ele se sinta bem, que se sinta confortável, que se sinta que eu consigo transportar para ali. Ou seja, eu tenho que conseguir ser o jogo na cabeça daquele ouvinte. Porque nem todos estão a ver a televisão. Muitos estão no trânsito, muitos estão... Quer dizer, este jogo foi ouvido em diversas... Este mais na televisão, não é? Porque este muita gente viu as imagens. Mas muita gente não viu. Muita gente estava a trabalhar, muita gente estava a viajar, muita gente estava a fazer N coisas e ouviu, não é? O que é que eu tento? É transportar a pessoa para o local, para o estádio, para o jogo, qualquer que ele seja, para o acontecimento, para o evento. Transportar a pessoa para aí, para ela ver o melhor possível, ser uma capacidade de descrição mais apurada possível, para a transportar para lá. E depois, onde eu quero chegar, para terminar, a voz pode ser mais aguda, grave, porque se não houver emoção e comunicação na voz, não se alcança o objetivo. Há pessoas a falar, há pessoas a falar que são... vocês ouvem e dizem assim, pá, não gosto. Faz-me impressão. Às vezes há aquelas pessoas agressivas na voz, muita agressividade, mesmo sem estarem a ver, só a ouvi-las. Isto é agressivo, não é? E o que é que eu quero fazer às pessoas? É transmitir, é pôr as pessoas, é tocar as pessoas. Até pode ser assim, pá, não gosto nada daquele Alexandre Afonso, pá, chato, pá. Mas não interessa. Mas disse-lhe alguma coisa, não é? Transmitir algum sentimento às pessoas quando as pessoas ouvem a voz e a importância dela. Por isso é que eu gostava só de terminar com isso, porque não é, para a rádio não é tão mais agudo ou mais grave. Importa é cuidar dela, tratá-la bem, ir bem de água e saber o poder que ela tem e onde ela nos leva, porque no fundo é uma identificação, como eu estava a dizer à Salomé lá fora. As pessoas reconhecem-nos, nós todos, pela fisionomia, pela face, pelo andar. Olha, vai ali fulano. Só pelo andar, porque ele até vai com um casaco, não sei o quê. Mas não, pelo andar é... Olha, é fulano. Epá, mas uma pessoa ser... Que me perdoem os colegas da televisão. Que me perdoem os colegas da televisão. Epá, mas a rádio dá 20-0. Dá 20-0. 30-0. Eu, quando fazia televisão e fiz várias coisas para a RTP, pá, vi-te agora no telejornal, pá, aí de não sei de onde. Aí foi, pá, vi. Então, pá, estás mais gordo, pá. Está ok, tudo bem, então. Se é pá, vi-te agora no Jornal da Tarde, lá cortaste o cabelo. Mas ouviste o que eu disse? Pá, não, porque estava no café e não sei o quê, e estava muito barulho. O outro, então, mas tu ouviste? Pá, não, ele estava em casa, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, perde-se. Perde-se. A televisão perde-se. Ou é, de facto, alguém que nós queiramos muito ouvir e estamos atentos a ouvir, a escutar, porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é aquilo que eles fizeram. Viram e ouviram. Ouviram. Escutar é diferente. Escutar é outra coisa.
É muito diferente de ouvir-te escutar. Mas pronto, isso dava para outra palestra. Mas ouviste o que eu disse? Epá, não e tal. Ou seja, o conteúdo... Portanto, eu não quero ser conhecido. Para já, eu não quero jamais ser conhecido. Agora, mas isto não é modéstia. Porque eu vou-vos dar outra coisa. Eu gosto é de ser reconhecido. E o que a Universidade de Macau me fez, e o Departamento de Português, foi para mim um reconhecimento. Obrigada. Foi um reconhecimento. Só para terminar, porque entrar num sítio qualquer e dizer assim, fulano é aquele da... Muitas pessoas estão no restaurante, entram... Aquele é da televisão. Diz o marido para a mulher, é da SIC. Não é nada, é da TVI, tu não vês que faz o telejornal. E é as caras mais conhecidas. E mesmo as próprias pessoas fazem confusão se é da SIC, se é da TVI, se é disto ou daquilo. Outra coisa é entrar no táxi e dizer assim, olha, leve-me ali ao Hotel Sheraton, faz favor. Epá, você é fulano? Ou entrar em Paris num táxi e dizer, bonjour, monsieur, c'est pour Saint-Germain-des-Prés. O senhor é o Alexandre Afonso? Claro. Ouvi a Rádio Alfa. Por isso eu rimo quando o meu querido amigo Pedro Ribeiro, se está a ser filmado, diz na rádio comercial e muito bem que são 500.000 e que é a rádio mais ouvida. Como diz o Jesus, bola. A Antena 1, Rádio Macau, Alfa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, RDP África, RDP Internacional. Onde é que estão os 500.000 da rádio comercial? Brincadeira. Não sei se alguém quer fazer alguma... Força, minha senhora. Força. Estou? Peço desculpa de interromper a palestra, mas é só para atender esta chamada. Estou? Mas o que é que está aqui a tocar? 11h30. Estou? Não. Parecia um sketch humorístico isto agora. Não, carreguei no... Deu-me um vídeo do Twitter. Ia atender a chamada e saiu um vídeo espanhol do Twitter. Olha, atenção, sentes para o meu querido amigo Pedro Ribeiro e para a Rádio Comercial, que é uma grande rádio. Só que as pessoas, e já vou dar as pessoas em Portugal não têm noção, as pessoas em Portugal não têm noção da potência, da penetração. Eu felizmente tenho, e é com exemplos destes que depois vou tendo. Não é? A África, as pessoas não têm noção. As pessoas vivem voltadas para a Europa. Europa. E na Guiné, eu vi na Guiné mangas a cair para o chão. E não há ninguém que diga assim, mas espera aí, a gente estamos voltados para ali, se a gente nos voltasse para aqui, não seria... Em termos de negócios, em termos económicos... Epá, eu vou utilizar agora aqui... Epá, ninguém liga. A África ninguém liga. Temos ali um amigo, não sei se é africano, se não. Não. Bissau! Epá! Tudo direito. Crioulo. Também aprendi crioulo. Porque isto, a vida traz-nos disto. Tudo direito. Bissau. Bissau é lindíssima, pá. Como é que... E as pessoas em Portugal parece que não desvalorizam as coisas que têm. E eu vou fazer sempre o contrário. É com estas convicções que vou terminar. Mas é este caminho que eu vou trilhar. Posso ficar sozinho. Posso não ir no rebanho. E às vezes sou penalizado por isso, por não ir no rebanho. Mas vou de convicção fora do rebanho. Porque eu acho que temos que valorizar mais, e eu valorizo muito, quer o lado africano, quer também agora, por inerência. Vindo aqui, por exemplo, eu estive hoje na Universidade de Macau. Quer dizer, a Universidade de Macau, o exterior está visível na internet. Não é? Qualquer pessoa vai hoje aqui, conhece tudo por aqui. Quer dizer, mas uma coisa é conhecer por aqui, outra coisa é ver.
é sentir, cheirar, não é? Eu vou daqui hoje, de Macau, hoje não, felizmente, só terça-feira, mas vou daqui diferente, vou daqui com uma sensibilidade diferente de ter vindo cá e ter percebido, ter cheirado, ter olhado as pessoas, ter bebido um bocadinho de Macau, porque isto faz parte da nossa cultura, senão não andamos cá a fazer nada. Porque quando lá chegar vou dizer assim, não, Macau é isto? Não, não é assim. É assim porque eu estive lá, porque eu vi, do que eu vi, posso falar com propriedade e não falar daquilo que não sei. Nós costumamos dizer as horas, ou damos um abraço para os ouvintes em simultâneo com a RDP África, Angola, Moçambique, de certeza que eu agora não me vou esquecer de Macau. Não vou. Mas por isso é que nós devemos vir, sentir, tocar, cheirar, para depois saber como é que é. Porque senão... Não é? Ora, aí está. Estive cá e não estive. Alexandre Afonso, queria lhe dar os meus parabéns e a minha rapidez em pôr a mão no ar é pelo seguinte. Há muitos anos que queria fazer uma pergunta às pessoas que fazem o relato. Como é que consegue atingir essa velocidade no relato? É uma coisa para mim incrível. Eu e a professora Ana somos de linguística e é uma coisa que nos interessa muito. Eu acho que não conseguia, portanto, gostava de saber como é que atinge essa velocidade. Ainda por cima acabou de dizer que não conhece bem como é natural, portanto, os jogadores... De algumas equipas, pois, não? De algumas equipas. Muito obrigada. Nada. Então. Muito gosto e obrigado pela sua pergunta. Como é que eu vou responder? Treino, porque a prática, não há nada perfeito, mas se roçar a perfeição, ou se andar lá perto, já é extraordinário, é excelente. Portanto, prática, treino, e permitam-me, acho que se calhar podia ter dado para acelerar motas, podia ser o Miguel Oliveira, ou gostar de carros e ter uma paixão. Eu tive uma paixão muito grande pela rádio, desde cedo, e não tive ninguém na família que me levasse a ter esta paixão pela rádio. Mas desde puto, desde pequenino, o desporto, o futebol e a rádio. E houve ali uma conjugação fui assim, tipo, atraído por isto e tive a felicidade de poder fazer aquilo que gosto, não é? Mas desde cedo. Não é dizer assim, eu agora faço aquilo que gosto, mas não comecei a fazer aquilo que gostava. Não, eu faço aquilo que gosto há muitos anos mesmo. Há muitos, muitos anos que faço aquilo que gosto. Agora, terapia é importante. É muito importante porque nos ajuda a dicção também. Há pessoas que têm uma péssima dicção e falam hoje em dia não estou a dizer que eu tenho uma dicção boa. Eu acho que tenho uma dicção boa. As pessoas percebem aquilo que eu digo, mesmo falando rápido. E isso é muito bom no relato. Porque eu não posso estar a fazer um relato, vai a bola para a esquerda, cruzamento grande área, tira! Quer dizer, tem que haver uma velocidade, mas a pessoa tem que perceber. Porque eu posso estar ali a falar rápido, mas não é aqueles anúncios dos medicamentos. Não é isso, não é? Ninguém percebe nada. Agora, falar rápido, mas as pessoas têm que entender. Portanto, dicção, terapia, treino, um bocadinho de dom, talvez. Um dom, quando eu digo dom, acho que é uma coisa que nasceu, não é que seja abençoado, não sei se me faço entender. Um dom, acho que é o palavra. Vocação, pronto. Professor, obrigado. Vocação, talvez. Uma vocação, como podia ter dado sei lá, para futebolista ou para... não sei, dar aqui um exemplo de alguém que tenha assim uma vocação para sei lá, um cantor, quer dizer, há pessoas que têm a vocação para uma determinada profissão. Eu tive essa sorte, mas não há... fundamentalmente é treino. É treino. As pessoas estão comigo, queixam-se que eu falo muito rápido. Sim. Pode dizer. A minha alcunha no trabalho é o Pilha. E era o 18 quando entrei com o Alberto Rodrigues, já faleceu, o assistente de realização que tinha, chamavam-me o 18 por causa do elétrico.
deve ser elétrica, não sei o quê. E Posso? ainda hoje me chamam o pilha. Porque eu continuo a levar isto como... epá, eu não estou a dizer isto não estou aqui a falar da boca para fora. Está ali o Rui, que está aqui em Macau já há algum tempo, cujo irmão é meu grande companheiro de trabalho há muitos anos, muitos anos, uma pessoa que eu estimo muito e que gosto muito, que é um profissional da rádio, que já estava na rádio quando eu entrei, que é o Pedro Luís Cid. Agora não está neste momento na rádio, porque está numa licença no Ghana, está em África com um projeto diferente de vida à mulher, não interessa. E ele sabe bem como é que eu continuo a funcionar. Portanto, eu não estou a falar não estou a dizer, e tu também sabes como é que eu levo a profissão e ouves as conversas quando falas com o teu irmão. Quer dizer, o nível de exigência tem que ser muito grande. Muito grande. Por exemplo, eu chego, quando não estou a editar, chego à redação. Dizem, pessoal, não sei o quê, está a equipa está a trabalhar. Epá, como é que é? Já tentámos temos que falar hoje com o empresário do não sei o quê, ou com o presidente do não sei o quê. Epá, o Alex, mas não está a atender. Quantas vezes já ligaste? Epá, já liguei 2. Liga a terceira. Já liguei 10. O homem não quer atender, o homem não quer falar. Liga outra vez. Manda mensagem. Vai ao Facebook, vê se ele está no Facebook. Manda para o WhatsApp. Manda SMS. Ou seja, exigência permanente. Porque se a pessoa for assim, não atende. Ok, está bem, então faz amanhã. Não, há coisas que têm que ser feitas. E ao nível do jornalismo e da rádio, o que é que a rádio pode sobreviver? Havia aquela máxima que era a televisão mostra, o jornal conta e a rádio. Com os online hoje em dia, isto era muito bem, com todo o respeito, o meu querido saudoso Artur Agostinho, não era? Em 1960, o Benfica a jogar em Moscovo. E falar aqui em Moscovo, o Benfica é o Zébio da coluna, e coluna, cruzamento. E o jornal saía 3 dias depois. A bola. Tanto o que o senhor dizia na rádio naquela altura era a verdade absoluta. Esta é a realidade. Esta é a realidade. O que o profissional da rádio dizia em 1960, 60, era a verdade absoluta. Porque o jornal saía 3 dias depois em Portugal. A televisão não mostrava. Hoje em dia, eu estou a fazer um relato em Bucareste e estou a narrar o golo e vocês aqui em Macau estão num alerta no telemóvel a dizer assim, gol do Porto, ou gol do Sporting, ou gol do não sei quê. Estão a saber ao mesmo segundo que o golo está a acontecer. Quem está acordado. Exato. E passado 5 minutos já está disponível um vídeo. E o jogo está a ser contado online. Portanto, a probabilidade de um erro ou uma falha ser detectada é hoje em dia muito maior do que era em 1960 ou 70. E com isto não estou a dizer nem a ferir de todo, não é isso que eu quero dizer. O escrutínio hoje é uma selva. Eu hoje engano-me na pronúncia de um determinado nome e há uma pessoa qualquer numa máscara na rede social que cria um perfil, mete uma coisa qualquer, diz que se chama Manuel Jaquim e diz assim, esse Alexandre Afonso é uma besta. E depois vem outra pessoa que nem ouviu, nem sabe o que é que se está a falar e diz assim, não, é duplamente besta. E depois vem um terceiro que diz, não, esse gajo é um animal. Mas não sabem do que é que foi o início. Porque isto são as redes sociais e a evolução da nossa comunicação e a quantidade de informação é tão grande que para mim é exagerada. Hoje em dia temos informação a mais. E se nós não a tratarmos, cabe-nos a nós, jornalistas, tratá-la. Afunila e depois vamos dar aos ouvintes aquilo que realmente é para aquilo que se deve dar, não é? Aquilo que se deve dar. Lá como é que ele se chamava agora, a última polémica que houve em Portugal, que era o Cantão, o Catão e o Boaventura e não sei o quê, pá. Isso não é nada, pá. Isso não é informação para as pessoas. É zero. Isso é zero para as pessoas, pá. Isso é zero para as pessoas. Mas hoje em dia, pá, a internet dizima tudo, mostra tudo em qualquer altura. Portanto, hoje em dia o escrutínio é muito maior, está severo, está duro.
Está duro porque tu és alvo da crítica gratuita às vezes. Também é verdade. Está-se mais próximo do elogio. Porque também o elogio fica mais próximo. A pessoa manda uma mensagem e escreve como foi este. É pá, espetacular, vocês são isto, pá, vocês são isto, pá, vocês fizeram-me chorar, obrigado, não sei o quê. O elogio e o incentivo, o apoio, também está mais próximo. Também está mais próximo. Mas, hoje em dia, a pessoa quando gosta diz, pá, gostei de ouvir este gajo é... Pá, não leva a fazer nada. Agora, para descascar, isso. Vai-se ali para o Facebook ou para os Twitters e escreve-se de tudo, sobre tudo, mesmo não sabendo nada. Quer dizer, eu não posso ir falar de direito. Eu tive direito na faculdade, mas tive direito internacional público e prático. Epá, não vou falar de economia, porque eu tive uma cadeira de economia, quer dizer, uma ou duas. Quer dizer, não tenho conhecimento para me pôr a falar e a dar opinião sobre medicina. Não é o meu ramo. E hoje em dia as pessoas vão e bitaitam sobre tudo. E falam sobre tudo. E falam daquilo que não sabem. É isso que depois é o outro lado da questão. Força, aquele que estava ali o senhor queria. Já não. Porquê arrependeu-se? Porquê? Oh, não faça isso. Diga lá, porquê? Eu peço desculpa, não é aqui uma crítica, não constitui uma crítica, sim. Constitui apenas uma constatação. Sim. Enquanto era o meu medo, que eu falo muito. Não, enquanto observador, é natural. É o chamado um defeito ou um vício de profissão. Portanto, não é uma crítica. Com certeza. E, portanto, eu, ao ter aceito agora o microfone, estou-lhe a dizer exatamente isso. Mas o que eu queria, dizer, então vou-lhe dizer, era o seguinte. Parece-me aqui uma coisa curiosa, que é o facto de ter dito duas coisas que são aparentemente contraditórias, mas interessantíssimas. A primeira que eu reparei foi que Portugal, quando falou da vitória em França, disse qualquer coisa parecida com... E nós, Portugal, E eu primeiro pensei assim, neste grupo de jovens estudantes, o que é que aquilo quereria para elas dizer? Portugal, Depois falou na abertura da rádio, da Antena 1, de que eu sou o seu ouvinte, dedicado sempre que não caio a adormecer. Exato. Mas pronto, mas sou um ouvinte dedicado seu. Certo. Agora, há uma outra, há o outro lado oposto, que é exatamente o desconhecimento em Portugal da dimensão da Portugalidade. Os portugueses em Portugal desconhecem a dimensão do que é ser-se verdadeiramente português. Certo. Sabe que eu nasci em Macau e o português que eu lhe estou a falar não fui aprendê-lo a Portugal. Ok? Falei desde o berço assim. Não é melhor nem pior que o seu, é diferente, eventualmente. Claro. Não tenho nenhum estilo de voz, como o meu amigo mas tem uma boa voz. Não tenho, não. Eu detesto a minha, não é? Mas sabe porque é que eu percebo, e agora vamos dialogar. Vamos dialogar. Percebo perfeitamente onde é que quer chegar. E eu disse-o de forma convicta. Não me terei foi expressado da melhor forma. Concorda com a segunda, que de facto em Portugal não se tem noção da Portugalidade. Nenhuma. Não se tem. Portanto, aí estamos de acordo. E na primeira, voltamos a estar de acordo quando eu digo Portugal não me estava a referir ao tamanho de Portugal. Estava-me a referir à competição em si, que era Portugal estar ali a jogar, porque nós fomos vilipendiados, disseram as coisas sobre a seleção, as coisas mais horríveis de Portugal. E Portugal estar ali, como é que é? Era aí que eu queria chegar. Não, aí interessa-me porque isto é um lugar de multiculturalismo, sobretudo, e de interculturalidade. Isto é, supostamente de decifração do outro, com O grande, não é? Exato. Então, nesse sentido, interessou-me imenso ouvi-lo dizer, faz favor,
e não faz favor. Está a ver? E naturalmente estaria... Não, quando disse que falou pela primeira vez e disse faz favor, não é? Não, o que disse foi faz favor. F-A-X-A, favor. Sim, claro, não, mas E eu fiquei extremamente curioso, não é porque eu agora pus-me do outro lado, que é do lado destas jovens estudantes de português, o que é que elas terão entendido por faz favor? E o que é que será puto? Está a ver? É que o Alexandre Afonso não está habituado a esta realidade. Certo, não é verdade? Certo, e, portanto, não é isso. Eu estou a tentar pôr-me... A minha curiosidade foi o seu estímulo e tentar adivinhar o feedback delas. Compreende-me? Compreendo, sim. Quando eu disse faz favor, foi o tom informal de eu estar a conversar. Não, da nossa conversa, exatamente. Ninguém tem qualquer problema. Não é nada disso. Claro. Isto se calhar precisa de alguma descodificação. Mas queria dar-lhe os parabéns. Obrigado. Pela sua comunicação e agradecer-lhe. Eu é que agradeço. Como ouvinte. E continuo. Pelo menos tentarei fazer que e só uma outra seja coisa. nosso ouvinte. Não, com certeza que sim. Só uma outra coisa. É que, de facto, o desconhecimento de Portugal é de tal ordem, relativamente aos ouvintes, ou digamos que ao mundo, que Espanha e Inglaterra jogam a horas que a China vê. Mas Portugal não o faz. Joga à noite, quando aqui são 4 da manhã. O que é uma asneira muito grande. Pois é. Porque não se promove internacionalmente. E o futebol, como qualquer outra indústria... Mas a Liga, desculpa interrompê-lo, mas a Liga Portuguesa não tem... uma coisa é jogar o Messi, o Agüero, os jogadores dos clubes ingleses e espanhóis para toda a China. Quer dizer, eles gostam, conhecem aqueles jogadores, não é? Os nossos jogos da Liga Portuguesa não têm, por muito que nos custe, não estamos ainda ao nível em termos de nosso futebol comparado com outras ligas, por muito que nos custe. Com certeza. Pronto, eu peço desculpa do tempo tomado. Tem a ver também com eles querem porque sabem que vão vender camisolas e que vão vender direitos e só está em questão o dinheiro. Só está em questão o dinheiro. Mas não tem essa do faz favor. Mas eu disse faz favor porque estava faz favor. Mas não tem essa. Eu sei. Eu devia ter cuidado em ter dito se faz favor. O nosso português é coloquial. Obrigado. Sim, o nosso português é coloquial. E, portanto... Eu até permiti-me mesmo falar mais devagar, mas não consegui. Se calhar borrei a pintura toda. Nós dizemos para aí, não é? Sim. Para aí. Mas é meu ouvinte, não é? Sou. Deteta ou não deteta da minha parte um cuidado extremo? Sim, absolutamente. Não é isso que está em causa. A informalidade não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Para alguma. Obrigado. Alexandre, posso tratar por tu? Peço desculpa, só porque não quero estar aqui a ser sobranceira, é só isso. Eu tenho 2 questões. Uma mais técnica, por ser também da área, peço desculpa, e outra, se calhar, pode até interessar e ser curiosa para mais pessoas aqui. A primeira técnica é, falaste há pouco daquela questão do reboçado aqui no canto da boca para ir, portanto, deixando a garganta não secar, exato, na garganta não secar. Eu queria saber se é correto quando estamos a fazer um relato, e o relato da televisão é diferente do relato que se faz na rádio, tem outro ritmo, naturalmente, se é correto estarmos a beber água constantemente ou regularmente, ou se há outra técnica para durante aquela hora e meia termos uma voz limpa, perceptível e que seja também boa de ouvir para o nosso, neste caso, telespectador, ou no teu caso, ouvinte. E a segunda questão é, disseste há pouco que entraste no final dos anos 80, começaste a fazer rádio, entraste na Antena 1, sensivelmente 10 anos depois, quase uma década depois, mas só quase uma década depois de estar na Antena 1 é que descobriste a voz. Como é que
como é que foi esse momento, como é que se descobre a nossa voz e o que é que foi preciso fazer para chegar lá? Foi há algum tempo e eu gostava de saber, também ouvir a tua experiência nessa questão. Bom, relativamente aos jogos, água, sim. É conveniente que bebas mesmo muita água e que hidrates a garganta nas tuas narrações, que estejas mesmo... quer dizer, isto é... Num relato, 3 destas, litro e meio, mas sempre, litro e meio, sempre. Ou uma garrafa grande, ou 3 destas à vontade. Porque deves constantemente estar a hidratar, porque um dos grandes segredos é esse, é teres isso, é teres a garganta hidratada. Não é tanta. Não, porque é menos esforço. É menos esforço. Acaba por ser menos esforço porque... O ritmo é diferente. O ritmo é diferente. Já há mais pausa. Já pausas mais. Porque, tendo a televisão, quer dizer, a narração na rádio, o ouvinte não está a ver o jogo, não é? E eu tenho que lhe dar o... E pronto, faz parte. Na televisão não preciso de estar a dizer que a bola vai para a direita ou que o cruzamento vai ser da direita sistematicamente, a fazer a narração pura e dura. Portanto, é uma narração... Atenção, no meu modo de ver, apesar de eu fazer agora algumas coisas de televisão e entender que em Portugal também criam-se coisas estanques e depois é assim e tem que ser assim, e se não for assim já é mal feito. Não, acho que se tiver um bocadinho mais também de colorido e mais de emoção, não faz mal nenhum, não é? Porque não se está ali propriamente... Sábado ouvi-te na televisão às 2h45. O Barcelona, o jogo de Espanha. Mas tento dar também alguma emoção, mas é diferente. Pronto, água, isso é essencial. E teres mesmo... Isso faz para um jogo e não tens, pede a alguém para te trazer. Porque a qualquer momento pode dar-te ali, ficas ali, e queres qualquer coisa e não tens. Depois o que é que vais fazer? Pigarrear e vais entrar ali numa cena de te enervares porque começas a... Portanto, tens mesmo que ter, é obrigatório, água. Da voz, respondendo à tua pergunta, não sei se como é que hei de responder. Se trabalhavas aquilo, se havia um registro que querias... Eu disse isto porque, posso até contar esta história, não tem assim muita piada, eu também pensava já desde pequenino em ter feito relatos, em fazer relatos, e só aconteceu agora quando cheguei a Macau, curiosamente. Mas eu fazia uma coisa, se calhar um bocado parva, mas acho que tinha desculpa porque era criança. Eu estava a jogar FIFA e fazia o relato do jogo que eu estava a jogar, portanto... E eu tentava depois fazer como ouvia na rádio, e eu ouvia muita rádio, tentava fazer como ouvia na rádio, algumas das pessoas que cresci a ouvir, pensava como é que eles conseguem este registro, e não era tanta voz grossa, porque de facto não são todos que têm aquele vozeirão, aquela coisa, não são todos o António Sérgio, mas de facto eu tentava saber como é que chegavam àquele registro, e eu gostava de ouvir, é nesse sentido de saber como é que chegaste se tinhas um objetivo de chegar àquele registro ou se foste aprendendo com o caminho. Fui aprendendo. Chegaste àquele momento, esta é que é, eu gosto desta assim. Não, continuo a não gostar, mas agora também já tenho 46, não é? O registro, eu entendo que como faço agora, é o meu registro. Claro que há pessoas que dizem assim, como ouvintes de um relato, gostam mais do fulano tal, ou do fulano tal, ou do fulano tal. Pronto, as opiniões, depois há pessoas que se identificam mais com o narrador do que com outro. Um bocado em tudo também. Pronto, é normal. Gostamos mais daquele ator ou menos daquele, acho que é igual. Ou um cantor ou menos daquele, não quer dizer que desgostes daquele, mas não, eu gosto mais nos relatos, gosto mais desta rádio, ou faz os relatos aqui na Rádio Renascença, ou na TSF, ou na Antena 1, gosto mais deste ou gosto mais daquele. Por isto ou por aquilo. Se a pessoa souber porque é que gosta mais de um ou do outro, ótimo. Se souber fazer a destrinça, tudo bem, porque gosto mais da voz deste, ou gosto mais aquilo dá mais emoção, ou aquilo é mais... por exemplo, eu e o Nuno fazemos dupla e somos muito diferentes. Somos muito diferentes a fazer um jogo de futebol. Ele vai muito... Eu entendo que ele vai muito acima, mas sou eu que o puxo um bocadinho abaixo, ele se calhar eleva-me... em dupla funciona, mas individualmente temos características completamente diferentes de um jogo de futebol. Se a pessoa escutar um relato meu e do Nuno,
Qual é o melhor? Nem me atrevo a pensar nisso. Quer dizer, são diferentes. Esta é uma narração, é um jogo de futebol, tem um relato. Aqui o ouvinte leva uma coisa, ali leva outra. Ali leva, se calhar, uma emoção mais... e parece que vai acabar o mundo. Ali leva uma coisa mais factual, mais serena. Mas isso é o meu estilo, que sou mais sereno, sou mais... aplicar as coisas na altura certa. Não quer dizer que com isto que não aplica as coisas na altura errada, não é isso. Mas procurar ali um misto, é a procura desse equilíbrio que é importante, que é... não vale a pena estar ali a acelerar quando a bola está numa zona sem perigo. Não é? Acelerar, sim, a narração quando a bola se aproxima da baliza, porque se é um jogo de futebol e o golo é o objetivo... Essa diferença entre ti e o Nuno, para quem está a ouvir, não resulta melhor, por exemplo, que tu e o Fernando Eurico, que são mais próximos de... Talvez resulte. Talvez resulte. Depois depende de como as parelhas se fazem, como as duplas se fazem. Há pessoas que preferem uma dupla, preferem outra, mas nós também fazemos poucos relatos a dois. Isso a professora é que manda. Tens a preocupação de perceber até que ponto é que é genuíno ou até que ponto é que podes exagerar? Se tenho a percepção, até que ponto é que sou genuíno e até que ponto é que posso exagerar? Tenho perfeita noção. Eu sei que há limites que eu não posso ultrapassar. E falando na rádio, e claro que este nosso amigo já saiu, mas eu percebo perfeitamente o que é que ele quis dizer. Quando eu digo o faz favor, e depois lhe perguntei, de facto, na rádio, há pessoas que me dizem assim, mas a tua rádio na voz é diferente. Claro que é diferente. Eu estou com um nível de concentração diferente do que estar... aqui também estou concentrado, obviamente. Mas uma coisa é estar a fazer uma narração de um jogo, outra coisa é estarmos a conversar e responder a contar-me, não é? Portanto, o que eu disse há pouco do faz favor, quer dizer, isso não é... isso lá está, é conhecer os limites. Claro que isto na rádio não se pode dizer. Esta e outras coisas também tem que se conhecer, tem que estar balizado, não é? Portanto, eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser eu. Foi o faz, não é? Foi o faz favor. Mas foi uma forma de falar... É oralidade. Faz favor. Porque estava a contar uma história minha assim, faz favor. Quer dizer, faz favor. Não falava assim para a senhora, não é? Não, estou no banco e digo, faz favor. Não é assim que nós falamos? Faz favor, pois cá para ela está a ser um bocadinho... Não está... Não. No cômputo geral, eu acho que sim, que elas entenderam. Já fazemos a conclusão. Portanto, genuíno sou. Não tento ser, acho que sou. É aquilo que tento fazer. Agora, conhecer, de facto, as barreiras onde estão. Para não ultrapassar, não é? Há coisas que eu às vezes me apetece dizer e não... Não, mas não era nesse sentido que eu perguntava. Era no sentido de não pareceres artificial. Não seres um personagem... Não, isso não. Isso é uma boa questão. Porque há relato hoje em dia que é um pouco artificial. Faz-se ali um empolgamento, uma coisa às vezes que está fora dela. Fica fora da caixa. Portanto, é seguir o lado genuíno mesmo que está a acontecer. Se o jogo estiver a ser mau, tem que se dizer que o jogo está a ser mau. Se o jogo está a ser lento, tem que se dizer que o jogo está a ser lento. E tem que se narrar ao ritmo do próprio jogo. Se o jogo está a ser espetacular, então vamos a isso. Mas isso não... Deixe-me fazer esta pergunta em relação a essa pequena observação que acabou de dizer. Qual é, digamos, a diferença temporal entre a narração dita e a narração vivida? E a realidade vivida no campo, por exemplo, no campo de futebol? Qual é a diferença? A realidade vivida, narrada que você está a dar aos ouvintes? Aos ouvintes. A narração que eu estou a fazer. Que se está a passar no campo. Qual é, digamos, a diferença de tempo
Isso é como quando eu estou a ver a televisão e estou a ouvir, por exemplo, a rádio. Quando estou a ver televisão, por exemplo, no computador ou na internet e quando estou a ver na televisão. Há ali uma decalagem, uma diferença de tempo. Isso tem a ver com o satélite, com a imagem que o senhor recebe. Não, quando você está, digamos, a relatar... Isso é o que está a acontecer. Está mesmo a acontecer? Está mesmo a acontecer. Eu estou no estádio a fazer o jogo. A bola vai para ali, eu digo que vai para ali. E nos casos em que há publicidade, pelo menos no meio, quando esse tipo de situação surge? Nós não temos publicidade. Tá bem, mas se tiver publicidade, se eu tiver publicidade, o que o ouvinte está a ouvir é um spot publicitário. Não me está a ouvir a mim. Pois. Não é? Está a ouvir o spot publicitário. Quando acaba o spot publicitário, eu volto. Mas volto onde a bola está. É? Nunca faz narração retrospectiva? Não, porque aquilo é o... E sabe de colegas isso dava para fazer... Não sabe se colegas seus fazem isso? Não fazem. Podem dizer assim, vamos tirar o spot publicitário daqui e vamos este cenário assim rapidamente para enquadrar. Eu estou a fazer um jogo entre A e B. E há outro jogo entre C e D ao mesmo tempo. E este colega do C e D entrou a dar uma informação qualquer sobre o jogo. Eu aqui estou calado. Não estamos a falar os dois ao mesmo tempo, não é? Portanto, se este está a dar uma informação, eu aqui estou calado. Mas no período em que este deu a informação, nesse período temporal, houve aqui uma grande jogada de perigo. Uma bola no poste. E eu não narrei a bola no poste. Porque ele estava a falar, a dar conta de um cartão vermelho a um jogador da equipa D. Então, quando vem a mim, quando o pivô vem a mim, voltamos ao estádio X. Estou a falar assim para não sugerir suscetibilidades, que é para não dizerem que é para o gajo do Benfica, ou do Sporting, ou qualquer coisa. Ou do Porto, ou isto ou aquilo. E então, eu vou dizer então... Aconteceu. Há pouco há instantes... Jogada de perigo, a bola bateu no poste, não sei o quê, grande defesa do guarda-redes. Há instantes, há pouco. Enquanto nós estivemos aqui, dá-se esse... No fundo é uma narrativa. Como é que chamou há bocado? Mas tu aprendeste estes termos também. Ou seja, vou dizer o que é que aconteceu. Mas depois a bola começa a rolar, não é hipótese. Por isso é que às vezes os gajos da rádio são os tontos que dizem umas asneiras. E às vezes dizem faz favor em vez de se faz favor. Não é? Porquê? Porque a cadência silábica é muito grande e às vezes come-se algumas sílabas. Mas, se for para falar normalmente, nós conseguimos falar normalmente, empregando todos os termos e falando assim, não é? A propósito disso, posso-lhe fazer uma pergunta que tenho muita curiosidade, sempre tive durante muitos anos. É tão frequente surgirem jogadores de futebol com nomes muito difíceis de pronunciar. Certos países, certas regiões, etc. Eu lembro-me vagamente, quer dizer, não me lembro de nenhum caso concreto, mas gostava de perguntar se lembra de algum caso concreto, ou de alguns casos concretos, de um nome de um jogador de futebol que vai para dizer aquilo, eu não consigo dizer este nome, ou este nome custa-me tanto. Ainda agora na Seleção Nacional havia um ucraniano, Portugal jogou com a Ucrânia, minha Nossa Senhora, aquilo era difícil de dizer, eu apontei em 3 sítios diferentes, como é que se diz? Fui ao ucraniano, ao jornalista, e disse, olha lá, como é que se diz isto? Como é que se diz o nome deste jogador? Não era dos mais conhecidos da Ucrânia? Não jogava assim, jogava num clube lá... aquilo era um nome comprido e difícil de dizer. Então eu tive que escrever em português à minha maneira. Conta isto hoje na rádio. Depois passa ao colega de jornal e diz assim, Alex, olha que isso está mal. Esse gajo é o não sei quê. E eu digo assim, então, mas como é que está aqui escrito? Lê lá. E ele, pois é. É que vi um X e um K. Ou seja, eu tenho que ir à procura do nome, da pronúncia e depois escrever lá à minha maneira. Não é? Escrever lá à minha maneira para depois dizer o nome da melhor forma. Mas às vezes há nomes complicados. Uma vez fiz um relato, olha, curiosamente na Ucrânia também, um Shakhtar Donetsk com o Sporting. E então levei o jogo todo, um ucraniano, à minha frente, eu a fazer o relato e ele na bancada aqui atrás. Eu cada vez chamava o nome do jogador e ele, não é não sei quê, é não sei quê. O gajo lá dizia. Então, o nome do ucraniano não era Chobrobornitsky, e eu estava a dizer mal. E ele, ofendidíssimo, voltava-se para trás. Não é assim, é assim. Jogava o Bruno Pereirinha no Sporting. Deixei chegar ao intervalo, cumprimentei o senhor e tal, até vamos a falar. Assim, você tem que perceber que eu estou a fazer um relato para Portugal, não estou a fazer para a Ucrânia, é para Portugal. E agora diga-me lá uma coisa, diga lá este nome agora. E ele assim, Bruno Pereirinha. Sabe como é que ele se chama? Bruno
Pereirinha. Eu, Pereira. Difficult, não? Claro, o senhor era um espectador, eu é que tenho que dizer bem, não é ele, não é? Mas isto para dizer o quê? Às vezes é complicado, às vezes é complicado. O segredo é esse, é ir à origem, portanto, saber como é que se diz. Opa, é assim. E depois escrever em português o mais próximo, para quando olho para o papel, porque é o número 25, é o extremo direito. Epá, se ele não está completamente na cabeça, e quando se o nome é desconhecido para nós, se eu tenho dificuldade em pronunciá-lo, é porque não se conhece bem, porque os jogadores mesmo de difícil pronúncia, nós vamos lá buscar, dizemos tanta vez o nome e é tão conhecido que aquilo já se torna, já é uma palavra do vocabulário, já é um nome já habitual. Há em casos em que não, tem que se mesmo estar a olhar para o papel. E agora a ficar mais velho já não está fácil. Por causa da vista. Porque é olhar ali, ao longe, 300 metros para o relevado, depois olha para o papel e aquilo já... Aquilo já... Opa, aquilo, não, a minha preparação de jogos é um espetáculo. Folhas e coisa, aquilo é um espetáculo. Folhas, números, cores. Tem que ser. É tudo no papel. A malta vai com computadores e assim, não, papel. Caderninho. Caderninho que às vezes falta a pilha, falta a eletricidade, puxa ali do caderno, quando vai atrás. Como é que este gajo jogou? Quando o outro jogo que fiz há 2 semanas? Está lá. O fecheiro às vezes não abre. Mais uma pergunta? Posso? Mais uma pergunta e depois... Por mim, é você que sabe. É um homem feliz, obviamente. Personaliza aquilo que um pensador chinês, o Confúcio, dizia. É um homem que teve a sorte de arranjar um trabalho de que gosta, logo não trabalha de dia nenhum. Portanto, está sempre de férias. Parece, mas não é, tem que se preparar. Mas pronto. Mas essa preparação dá gozo. Pois, dá-lhe gozo, vê-se. Respira gozo, é verdade. Eu enervo com o meu filho que está a dar um jogo e diz: pá, tu não estás a ver o não sei o quê com não sei quem? Ele vai assim: pai, pelo amor de Deus, isso tem algum interesse? Não tem interesse. Então o jogo, então isto é o... Não gosto. E eu gosto de ver para aprender. Mas o que eu lhe queria perguntar era isto. Confidenciou-nos que foi operado a um pólipo. É uma questão íntima que veio partilhar connosco e eu agradeço-lhe a confidencialidade. Por acaso referiu-nos um médico. Quando nós falamos de médicos, e estão médicos na plateia, cautele-se. Quando nós falamos de médicos, falamos, pronto, em geral, e todos eles são muito competentes. E todos eles têm a especialidade que nós precisamos a determinado momento. Mas quando nós falamos de médicos, que são os médicos ortopedistas dos futebolistas, que é uma área que você conhece bem, falamos de médicos em especial. Quando me diz que o António Macedo, quando veio com os seus problemas vocais, o ajudou, trouxe a Alice quem? O António Macedo. Não foi por acaso. Foi o António Macedo, que é o senhor da rádio. E porquê? Porque ele sabe com o que lida, provavelmente precisa também de terapeutas da fala, já teve algum problema de voz. Olha, eu estou a ficar com ela, com esse problema. E é por isso mesmo, não, eu vou-lhe pedir muito mais do que isso. Obrigada, de qualquer das formas agradeço. É a sua, professora, é a sua que ele me deu. É fácil dar o que é dos outros. É fácil dar o que é dos outros. Obrigada da parte do toque. Não, teve bem. Você está sempre bem, porque você é um homem feliz. Permite-me uma brincadeira e ousadia. Este sentimento de ingratidão é daqueles que... é dos piores. Eu a socorrer com água e não leva... Olha, faz favor. Faz favor. Mas vocês também têm acesso à informação privilegiada, ou seja, dando-lhe o António Macedo essa informação, é porque vocês, jornalistas, gente da rádio, gente que utiliza a voz como forma de subsistência, tem alguém. Você isso não nos disse, e eu quero saber quem é. E mais, a 12 pontos, uma vez também deu-nos uma confidência. É tratada pelo mesmo médico. É tratada pelo mesmo médico, pronto. Mas ela falou-nos de outras mesinhas que você também conhece de certeza. Tais como Perpétuas Roxas. Sim. O que eu quero é que partilhe essas miudezas. Cebola,
Está a ver? É isso que eu quero. Obrigado. Casca de cebola, gengibre, perpétuas roxas, água, 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 repouso vocal, água, água, repouso vocal, água, água, repouso vocal. Sim, perpétuas roxas, sim. Perpétuas roxas, sim. E terapia? Que tipo de terapia? Terapia da fala. Terapia da fala. Para, uma coisa simples. Um ginásio, um banho turco. Um banho turco e exercícios de relaxamento. Posso... Claro que sim, venha cá, Agora é que eu fico com má fama. Agora fico com má fama de dizer faz favor. Hã? E agora eu ia dar bem, doutor. Esta sua zona toda, se a senhora estiver tensa, se estiver nervosa, a tensão, explico melhor, está tudo aqui acumulado, a voz não lhe vai sair bem. A voz vai sair mal. Se tiver, experimente um dia a fazer um banho turco e se não for ao ginásio, se não quiser ir ao ginásio, faça na sua casa de banho, feche a porta, meta ali a água bem quente, meta ali o ambiente e depois faça exercícios de relaxamento, assim uns bons 10 minutos, qualquer coisa como isto. Aí a minha espandelosa. Bom, isto repetido. Depois, assim. Mas devagar, tudo devagarinho. Tudo isto assim. Todo este relaxamento. Depois diga-me uma coisa. Não, posso dizer, é o Dr. Mário Andréa. Que... Foi com ele que nasceu o Dia Mundial da Voz, há 16 anos. Que... outro dia aconselhei à mãe de um miúdo, vizinho meu, ela disse-me, pá, o teu médico, não sei o quê, o Mário Andréa. Eu disse, pá, já vou pesquisar na internet. Eu disse, olha, mas se vais pesquisar na internet, prepara-te, ou vais lá porque eu te estou a dizer, ou então, se vais pesquisar na internet, já não vais. Mas porquê? Sim, porque as notícias que aparecem é do hospital. Ele foi durante décadas chefe do otorrino. É uma pessoa que me merece o maior carinho, o maior respeito, de quem tenho uma admiração profunda, ao ponto de lhe ter dado as minhas imagens a fazer um relato com uma sonda no nariz para ele mostrar num congresso em São Paulo. Os brasileiros ficaram doidos a olhar para aquilo, como é que era possível. Então era eu numa cadeira, atenção, isto não é mais, isto é intimidade pura e dura, não é? E já passou uma vez no telejornal. Uma sonda pelo nariz, passa pela garganta e eu a fazer um relato. Por acaso era um Brasil-Portugal. Imaginar, ele a filmar, a sonda com uma câmara e a filmar as minhas cordas vocais. Pá, isto é de uma coisa, para quem gosta de voz, de rádio, para quem gosta como eu disto, ver depois ali a pessoa a falar, espera aí, é ele mesmo, ele está ali a falar, mas a garganta dele é aquilo. Ih, coisa estranha. Aquilo mete um bocadinho, para quem conhece aqui. E eu permiti que ele me fizesse, que levasse, são imagens minhas, e permiti que ele me levasse isso. Mas eu ia dizer o quê? Porque foi acusado de passar doentes para cima, e eu fui um desses casos. Mas ele é o que diz, Alex, não te preocupes, pá. Eu não tratei mal ninguém, o Sistema Nacional de Saúde, nada ficou afetado, eu tenho aqui casos em que tem cantores, atores. Tu, como jornalista, precisas da voz. Estás como um cantor. Tem um concerto amanhã. A Dulce Pontes tem um concerto amanhã. Entra-me aqui no consultório, está afónica. Como é que resolve o problema? Mando-a embora? Eu tenho que safar desta. Vocês dizem-me assim, mas isso deontologicamente não está certo. Como é que tu vens do Mundial e 2 dias depois és operado? Ainda está a gravar, não é? Pronto, isto para dizer o quê? É uma pessoa que tenho gratidão eterna, profunda, sentida, meu amigo, a pessoa que estimo muito, que me ajudou a ultrapassar, a conhecer o meu corpo, a minha voz, e de quem estou extremamente agradecido. Se fizer a pesquisa na internet, vai encontrar, de facto, ali algumas coisas que
epá, foi uma pessoa que, epá, enfim. Mas isso não me... O que eu sei é que se a senhora tiver... Se necessitar de alguém, ele hoje em dia já se reformou, já só tem a clínica, mas será sempre uma pessoa que eu aconselho, são dois grandes concorrentes em Portugal. Pais Clemente, no Porto, e Maria Andréia em Lisboa. Pais Clemente no Porto e Maria Andréia em Lisboa. E parece que, em termos de relações pessoais, não é lá grande coisa. É tipo Benfica-Porto. Benfica-Porto. Mas, atenção, estamos a falar de dois especialistas, e neste caso do Maria Andréia, não é de Portugal. Estamos a falar de um dos maiores especialistas do mundo. Do mundo. Do mundo. E eu tive a felicidade de ser encaminhado para ali. Quer dizer, a gratidão é das coisas mais bonitas que nós podemos ter. Senti. Ligeiramente. Mas senti. Nem mais grave, mas não. Senti ali uma mudançazinha. No timbre. Notei ali uma diferença. É a questão da colocação da voz. Porque eu também fui operado. Também foi operado. Foi operado às cordas. 15 dias sem falar. Então... Obrigado. Já não estou sozinho. Sem falar, ainda por cima em piores condições, porque fui operado no dia 2 de dezembro, em pleno inverno, a comer coisas frias no inverno é horrível, sopa fria é horrível. Gelados. Pronto, mas fiquei 15 dias sem falar. Pronto. E não queria dizer isso. E depois, quando falei, não reconheci a minha voz. Terapia da fala tem a ver também... sou médico. Terapia da fala tem a ver com colocações de voz também. Porque muitas das vezes o que nós fazemos é... Nós falamos com muitas vozes. Isto é, nós temos muitas vozes. E conforme a colocação de voz que temos, porque temos de ter uma voz em baixo, uma voz em cima, uma voz em cima, etc. E nós não damos por isso. E quando fazemos a terapia da voz, é que nós damos conta de que temos essas vozes. E então colocamos a voz. E ao colocar a voz, altera-se o timbre, altera-se a vibração, altera-se tudo. Quando o Alexandre, desculpa estar a tratá-lo assim, mas tudo bem, estamos porque quando o Alexandre fala na voz e fala, portanto, falou na história da velocidade, nessas coisas todas, isso tem tudo a ver com a anatomia, as cordas vocais, os músculos que falou, etc, etc. Eu não sou otorrino, mas sou gastroenterologia e tem a ver também com o seu refluxo. Esteja quieto! Ainda vou arranjar agora aqui um médico gastroenterologista em Macau, que é para dizer assim, não, que ele teve um problema de estômago, mas foi um médico que o safou porque isto e porque... Obrigada. Eu sei que a conversa está muito interessante. O Alexandre, e já agora, e se querem saber mais de vós, querem conhecer melhor a vossa voz, querem projetar, ter mais cuidados de voz, a Universidade de Macau, Departamento de Português, está a promover durante esta semana e até dia 16 de Abril, Dia Mundial da Voz, vários workshops relacionados com o estar em público, falar em público e saber colocar a voz. Portanto, são todos muito bem-vindos. Está online todo o programa. Façam favor. Há 8 anos convidei um médico. Há 8 anos eu convidei um médico. Só se celebraram 3 vezes o Dia Mundial da Voz em Macau. As 3 vezes foi comigo. Portanto, eu também preciso do vosso apoio. A preto e branco, sobre a produção de voz, voice production. É muito, muito interessante. Começa com uma parte da anatomia. Não sei. E depois continua fora com a voz vocal, a voz falsete. E já há várias estroboscopias online, portanto. Voice production. Os registros intermédios e depois... 1960 a preto e branco. Das estroboscopias. Em 1960. Epá, eu fiquei fascinado com aquilo. Ver a sonda pelo nariz, entrar aqui,
aquilo faz, não é? Faz assim aquela impressão. Passa aqui quando passa e depois estar a falar, mas pronto, sente-se ali aquela impressão, sente-se ali, está ali um corpo, está ali um elemento estranho. Claro que o relato não foi só para um cheirinho, não é? 30 segundos, só para sentir ali aquilo filmado. Eu às vezes estou um dia sem falar. Gilberto. Digo assim, amanhã estou de folga. Amanhã estou de folga. Ótimo. Maravilha. Ótimo, maravilha. E então, fico de folga, o que é que faço? Fico a trabalhar em casa, preparar coisas, o que tenho a fazer, e estou na minha, tranquilo. Um cafezinho, como, faço a minha alimentação, estou ali por casa e tal. Não falo com ninguém. Telefone, só mensagens. A malta liga-se, só por aqui que estou ocupado. A malta já sabe, vai de SMS, não falo com ninguém. O telefone é outra coisa. O telefone na rua, nós falamos, as buzinas, os carros, nós falamos altíssimo. Falamos alto, eu tenho esse defeito, eu sinto que falo alto. A minha mulher às vezes diz-me assim, fala baixo, estás aos gritos. Eu falo muito alto. É defeito profissional. Os professores normalmente também falam alto. Não é isso. Gilberto. O micro. E aproveitando, fazendo um anúncio de que a Associação de Imprensa de Língua Portuguesa e Língua Inglesa vai promover no próximo domingo, no bar do Clube Militar, cá embaixo, uma conferência com o camarada Alexandre Afonso, em que ele dessa vez vai falar sobre o jornalismo desportivo, certamente um tema também de agrado de muitas das pessoas que aqui estão. Domingo, 5 da tarde, no bar do Clube Militar, o bar do Terrestre Chão. O pub, pronto. O pub. E tem água? Tem água, tem. E uma Sintal fresquinha, também tem? Tem. Então, obrigada uma vez mais à Fundação. Obrigado eu. Obrigado. E eu não posso deixar de agradecer novamente ao Alexandre Afonso, porque desde que eu telefonei ao Alexandre Afonso, a primeira coisa que ele me disse, vou. Sim, eu vou. E lembro-me que depois, inclusive, falámos de viagem, honorários, ele assim, professora, eu vou. Se é para falar de vós, eu vou. Sou grata, muito grata, muito obrigada. Eu tive, inclusivamente, para... Lá estou eu com este defeito a interromper, uma falta de educação. Eu estive, inclusivamente, eu era para ir a Frankfurt, fazer o Benfica, e equacionei a hipótese de chegar 17, ou seja, ainda falei isso com a professora, de ir daqui direto para Frankfurt. Ou seja, não fazer um plano de voo que no dia 17 de manhã estivesse em Frankfurt. Mas depois consegui, na rádio, desmarcar as coisas e marcar outra pessoa, porque senão seria muito... duas viagens de avião. Chega de manhã sem dormir a Frankfurt. Na véspera, o jogo é a 18, mas a véspera é o dia de maior trabalho. É as conferências de imprensa, fazer peças, fazer isto. Exato, era ali uma mistura muito grande. Então, consegui, depois disse à professora, não, já não preciso de ficar em Frankfurt. Portanto, marca, se quiser marcar para o fim do mês ou regresso, marca. Vamos ver. E pronto, foi desde o primeiro momento esta simpatia que nós vemos aqui. Nós já chorámos com o Alexandre Afonso, não é? Eu acho que um bocadinho, quase nós todos, pelo menos quem assistiu ao Europeu e viveu aquela final, chorou com o Alexandre Afonso. Portanto, não o conhecíamos pessoalmente, conhecíamos a voz. E eu acho que isso é um agradecimento grande para um jornalista da rádio, como acabou de dizer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, professor.